Cristo, sois bendito. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, enquanto no Evangelho nós vemos o ódio crescente a Jesus, vemos aqui que os judeus procuravam matar Jesus, e agora vão procurar alguma palavra, alguma atitude que justifique aquele intento, aquela decisão. A decisão foi tomada, eles vão matar Jesus. Agora eles vão procurar o motivo. Pois bem, enquanto no Evangelho nós vemos esta maldade do homem contra Jesus, na primeira leitura nós vemos a bondade de Deus para com o homem pecador. Então no Evangelho, a maldade do homem para com Deus, Jesus. Na primeira leitura, a bondade, a misericórdia, a paciência, o perdão de Deus para com o homem e para com o homem pecador. Pois bem, estamos aqui em Isaías capítulo 49. O contexto histórico é: Jerusalém tinha sido destruída, arruinada, o templo acabado, o povo escravo na Babilônia, no exílio, e uma profunda crise de fé que se abate sobre este povo, porque Deus não está mais conosco, Deus nos abandonou. Era essa
a experiência do povo diante daquela catástrofe. Repito, Jerusalém arruinada, o templo destruído, o povo escravo numa nação estrangeira. Era muita desgraça. E o povo então começa a duvidar da presença de Deus, do cuidado de Deus, de que Deus continua cuidando do seu povo. E é claro, aqui nós já somos chamados a fazer um gancho com a nossa vida. Quando nós experimentamos situações de dureza, de dificuldade, de tragédia, de sofrimento, a tentação que existe em esquecer de que Deus está conosco, mesmo quando parece estar distante. Deus está conosco, mesmo quando parece estar distante. Pois bem, então Deus envia o profeta, que ele vem com esta palavra. Imagine aqui, ficou claro aqui o contexto de escuridão. Diante desse contexto, a palavra é: eu atendo os teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa. Todos se alimentam pelas estradas, e até nas colinas estéreis se abastecem. Isto é, embora o contexto seja de desolação, a palavra de Deus está dizendo que ele atende os pedidos, de que ele salva aquele povo, de que ele protege, de que ele preserva aquele povo, e que pelos caminhos Deus providenciou comida, eles se alimentam pelas estradas, e até nas colinas estéreis, eles encontram abastecimento. Parece algo que não se encaixa. Como assim? Deus está falando que está abençoando o povo, que está cuidando do povo, que está dando de comer, inclusive, que está ouvindo as suas súplicas, mas a experiência que o povo tem é de sofrimento, desgraça, desolação e abandono. Porque, meus irmãos, nós vemos a aparência, nós vemos apenas o que nos acontece aqui. Deus vê todo o plano da salvação. Nós vemos o que Deus nos dá, ou melhor, nós vemos um pouco do que Deus nos dá, nós percebemos um pouco do que Deus não nos oferece, mas nós muitas vezes não vemos do que Deus nos livra. Era verdade que a situação de Israel no exílio era pesada, era verdade, mas nós não temos ciência do que seria a situação de Israel sem os favores de Deus. É verdade que o povo estava numa profunda desolação, mas como este povo estaria se Deus tivesse abandonado? Percebe que aqui é uma leitura que nós somos chamados a fazer para a nossa vida. Isto é, meu Deus, de tantos males o Senhor me livrou, de tantas realidades que eu não tenho nem consciência, mas eu creio que o Senhor tem cuidado de mim. Deus é fiel, mesmo que tudo pareça escuro, mesmo que as portas pareçam fechadas, mesmo que nós nos sintamos numa situação de profunda dor e de incerteza, Deus é fiel. Ele continua, não apenas vendo, mas cuidando e protegendo. Então nós precisamos crer nisso cada vez mais, porque isso será consolo para nós em meio às dificuldades da vida. Então o povo de Israel, mesmo naquele cenário tão triste, Deus continuava cuidando. Deus às vezes nos livra das provações, mas Deus às vezes nos livra nas provações. Umas vezes
livrando-nos dela. Às vezes, livrando-nos nela. Permite a provação, mas é amparo, é força, nos mantém de pé. E é isso que Deus está dizendo aqui, nessa palavra. Então, vem o profeta e diz, louvai, versículo 13, Isaías, capítulo 49, versículo 13. Louvai, ó céus, alegra-te terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Nós temos refletido várias vezes desde o início da quaresma. Eu me lembro que eu tenho dito, que nós precisamos louvar a Deus, bendizer a Deus. Está pesada a cruz? Não é para ninguém levantar a mão, mas se eu dissesse, levante a mão quem está passando por provação. Está passando? Pois bem, você vai dizer, na sua oração hoje, Senhor, como o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem me amparado a vida. Se eu ainda estou de pé em meio a essas provações, é porque o Senhor está comigo. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Louvado seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Vamos renunciar àquele coração ingrato que na primeira dificuldade começa a alimentar uma murmuração. Pode ser algo que você gostaria muito de que acontecesse e que não aconteceu. Pode ser algo que você tinha muito medo de que acontecesse. E aconteceu. Uma morte que você tinha suplicado, meu Deus, que não aconteça. Uma doença que não venha. E aquilo que você mais temia aconteceu. E você vai dobrar os seus joelhos e dizer, obrigado, Senhor. Eu não vejo ainda a graça, mas eu sei que existe uma graça escondida. Louvai, louvai, ó céus, alegra-te, ó terra. Imagine o povo de Deus louvar a Deus com Jerusalém destruída, com o templo em ruínas, com o povo escravo, e o profeta dizendo, louvem a Deus por aquilo que Ele está fazendo, porque Deus está livrando você de algo. E louve Deus pelo que Ele ainda vai fazer, pelo que Ele fará. E é verdade, o povo vai sair do exílio. E Deus vai suscitar Ciro, um rei pagão, que vai libertar Israel. Algo inaudito e inesperado. Quem esperaria que Ciro, um pagão, libertasse Israel e ainda ajudasse na reconstrução do templo? Ninguém. Deus suscitou. Só que naquele contexto eles não viam nada. Eles viam a bênção? Não. Eles pressentiam a bênção? Também não. Eles nem viam, nem esperavam. Mas o profeta o chama o quê? A louvar a Deus. Louve a Deus. Na fé. O homem vive pela fé. Não por aquilo que ele vê, não por aquilo que ele sente, mas por aquilo que ele crê. Eu creio que misericórdia e piedade é o Senhor, que Ele é amor, que Ele é paciência, que Ele é compaixão, que Ele é muito bom para com todos e a sua ternura abraça toda criatura. Ah, mas eu sou ruim. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é muito bom para com todos. Pois bem, então o profeta chama o povo a este louvor, a este agradecimento. E o que é então que o povo diz? Qual é a tentação de o povo dizer? O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Versículo 14. Deus, por meio do profeta, manda o povo louvar. Mas o povo, movido apenas pelos seus sentimentos, quer fazer o quê? Se lamentar, lamorear, reclamar,
ter pena de si mesmo. Esta é a nossa tendência. Esta é a nossa tendência. Mas nós iremos nos deixar guiar por quê? Pela fé ou pelos nossos instintos? Nós seremos homens e mulheres espirituais ou homens e mulheres carnais, isso é, movidos apenas pelos seus instintos? Tem que todo mundo sair aqui da igreja com um sorriso assim, grandão. Por quê? Porque Deus cuida de mim. Porque Deus me ama. Porque Deus é bom. Aí alguém encontra você e diz, mas fulana, você está com tantos problemas e está com um sorrisão na cara. Você vai dizer, porque Deus é bom. Porque Deus cuida de mim. Porque Deus não me desampara. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Deus ouve as minhas preces, mesmo quando eu não sinto que Ele as está ouvindo. Deus ouve as minhas preces. Então eu não vou dizer como este povo aqui, Deus me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. E mesmo diante dessa palavra, Deus vem então com uma resposta que é o coração da leitura. Serviu até de inspiração para a missa do Sagrado Coração de Jesus. Que eu não vou cantar, eu vou só dizer que diz assim, a mãe será, é uma pergunta, a mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou? E se existir, acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor. Faz parte da missa do Sagrado Coração. Isto é, o texto é, acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Isto é, qual é a mãe que vai se esquecer do seu filho pequenininho e se esquecer do fruto do seu ventre? Pois bem, mesmo que uma mãe se esqueça, eu de ti não me esquecerei. Mesmo que aconteça isso, que é muito difícil, eu não me esquecerei de ti. É Deus colocando a sua palavra. Deus empenhando a sua palavra, empenhando o seu coração. Ele não se esquecerá de nós. Ele ouvirá as nossas preces. Ele atenderá os nossos pedidos com favores. Ele nos concederá graças no caminho. Ele nos livrará dos nossos inimigos. Creiamos, meu santo, creiamos no amor de Deus e procuremos caminhar sempre na graça, fugindo do pecado, para que tudo aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, o quanto antes se realize. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.